Esculpindo Memórias. Uma jornada pelos 10 anos do Parque das Esculturas. O documentário Esculpindo Memórias. Uma jornada pelos 10 anos do Parque das Esculturas mergulha na história do Parque das Esculturas, um espaço único que celebra a arte em meio à natureza. Ao longo dos últimos 10 anos, este parque tem sido um ponto focal para a comunidade local e uma atração para visitantes de todo o mundo. Esta narrativa explora como o Parque das Esculturas é um ícone cultural e uma parte vital da identidade da região. A arte tem o poder de nos transportar pelos caminhos da história. E é na cidade de Brusque que encontramos monumentos que nos remetem a vários países e obras de alguns dos artistas mais renomados do mundo. Localizado no coração da cidade catarinense, no Vale do Itajaí, o Parque das Esculturas Il-Citesc completa 10 anos, reunindo um acervo único com 41 obras esculpidas em mármore. O espaço contempla retratos e nuances de autoria de artistas renomados, incluindo obras de Oscar Niemeyer, considerado o principal arquiteto brasileiro do século passado, além do talentoso Amílcar de Castro, consagrado e premiado mundialmente. Com perspectivas únicas, o Parque das Esculturas Il-Citesc possui uma área de 23 mil metros quadrados e é considerado o maior museu aberto da América Latina. É no parque onde encontra-se também um dos últimos trabalhos de Gil Pomodoro, um dos mais brilhantes escultores italianos de todos os tempos. Mas, antes de falar sobre os grandes artistas e obras que compõem esse acervo único em nosso país, vamos viajar um pouco pela história. Embora inaugurado em 2014, a criação do parque remonta ao ano de 2001, quando a cidade catarinense recebeu o primeiro Simpósio Internacional de Esculturas, evento que se manteve até o ano de 2007. As mãos de Alf Wivern em muito contribuíram para essa história. O artista, nascido em Buenos Aires, ainda hoje se dedica à fabricação de peças em seu ateliê, localizado na pequena cidade de Campo Magro, ao sul de Curitiba, na região metropolitana da capital paranaense. Foi através da contribuição de Alf que o Parque das Esculturas tomou forma. É uma alegria, né, lembrar de toda a aventura que foi Brusque, né? Foi Alf que presidiu os 7 simpósios realizados na cidade. Ainda hoje, ele lembra com emoção de cada detalhe. O Parque das Esculturas é resultado de um simpósio que começou em 2001. Eu convidei escultores de todo o mundo e acho que tivemos mais de 700 inscrições. E aí organizei um jurado integrado por Guido Oyer, importante artista catarinense que reside em Blumenau, o Gaspar, um grande beijo, o professor de estética da universidade, Humberto Bojusewski, o prefeito e a dona da galeria, que é a senhora do engenheiro, para organizar o júri que encontraria os 12 a 15 escultores. Eu fui convidado pelo Alf Wivern para
em um dos simpósios, fazer uma seleção, ajudar na seleção. Eu era um dos membros do júri, para selecionar os artistas que queriam fazer parte das obras, que queriam executar as obras naquele ano especificamente. E eu percebia que eram artistas que já tinham um renome, artistas que já haviam participado de outros simpósios, e era uma prática comum, né, esses simpósios acontecerem em diversas partes do mundo. E nesse momento, alguns desses artistas estavam se inscrevendo para participar desses eventos em Brusque. E foi um sucesso, né? Porque primeiro, para a cidade chegar aos blocos, né, de 15, 20 toneladas, né? Aí colocou moceles verticalmente, e cada bloco acompanhava a descrição da obra que o escultor executaria, o país de onde ele vinha, e o mais interessante, a possibilidade das escolas e o próprio morador brusquense, né, poder seguir de perto a praxis, né, a realização da obra. Uma das principais referências de Brusque no segmento artístico, Vânia Gebaert, era professora à época e recorda como a realização dos simpósios mexeu e movimentou a cidade de Brusque. O simpósio de 2001 foi um grande evento para a cidade. Eu diria que movimentou as escolas, a cidade, o meio artístico. Foi um momento de grande euforia. Você imagina um professor falar de artistas, de obras de arte, falar de galerias, numa cidade que não tem esse lado cultural ainda desenvolvido, e você levar a notícia para os alunos de que eles vão ter agora a experiência de ver e viver arte no seu cotidiano, eu diria que é algo transformador. Os simpósios, mais do que exposições de grande valor, eram um verdadeiro marco cultural para a cidade de Brusque. Por aqui, além de obras, passaram grandes artistas que movimentaram a cultura do município. De 2001 a 2007, foram 7 homenageados, um em cada edição. Cada simpósio, a expectativa. Qual será o artista homenageado? E quando a mídia divulgava o nome, com toda certeza a pesquisa, o comentário, a alegria de saber que Brusque teria um grande nome das artes aqui, como é o caso do primeiro artista, Amilcar de Castro, que aqui esteve pessoalmente, né, trazendo a sua arte para a nossa cidade, para o nosso estado, né, porque é um nome conhecido internacionalmente. Foram vários nomes de destaque, todos com uma comunicação peculiar, conduzindo os amantes da arte a linguagens contemporâneas, abstratas, do realismo, concretismo, figurativa, expressionismo e mitologias. O Amilcar de Castro, de Minas Gerais, o movimento concretista. Nós tivemos o Dio Pomodoro, um grande nome que, infelizmente, no mesmo ano, após ele terminar a escultura dele, ele veio a falecer. Então, nós temos aqui no parque a última obra dele. Então, vocês pensam o marco, a grandiosidade que é. Chico Stockinger, um artista que veio lá da Áustria, radicado no Brasil, e tem aqui também a sua marca registrada para nós, um nome para ser conhecido, apreciado e comemorado. Catarinense, o nosso ilustre Juarez Machado, também com a Filha da Chuva, que traz toda a história da cidade da chuva, como é conhecida Joinville. Nós temos Oscar Niemeyer, que dispensa apresentação por ser considerado, e é considerado, o maior nome na arquitetura do mundo. Brusque tem uma obra desse porte, que é a obra Tortura Nunca Mais.
a dama das artes, né? Uma mulher homenageada, Tomi Otaki, com sua obra fantástica. Ela não coloca título, mas muitos leem a obra como A Onda, e ela, quando foi levado para ela, né? Digo, olha, eles dizem que é a onda, e ela disse, acho ótimo, é tudo muito bem-vindo, né? Cada um faz a leitura que melhor convier. Encerrando os simpósios, nós trouxemos para cá a Francisco Brenan, o pernambucano, esse artista que trabalha com mitologias. E aqui nós temos a Alia, uma mulher forte, determinada, que conta a história dessa mitologia, dessa tragédia grega. Mais do que admirar esse espaço, é preciso estar aberto a compreendê-lo, já que cada obra é passível de uma leitura, mas que muitas vezes caberá ao próprio indivíduo sua interpretação. O fato é de que o Parque das Esculturas é um local que mexe com a mente de cada um que busca decifrá-lo, ao mesmo tempo em que nos remete a fatos e acontecimentos históricos da humanidade retratados através da arte. Um exemplo é a obra da artista canadense Pascal Archambault, feita após os atentados à Torre Gêmeas e exposta no primeiro simpósio. A escultura do artista japonês Baku Inoue, intitulada Cogumelo, faz alusão à Segunda Guerra Mundial e é uma espécie de metáfora entre morte e vida, com o objetivo de propor a paz entre os povos. Ela revela um estilo um tanto abstrato como também realista após a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O artista retrata que depois de tudo destruído, o que brotou primeiro foram os cogumelos, fazendo uma homenagem ao seu país e a um renascimento. Oscar Niemeyer relembra em Tortura Nunca Mais os tempos sombrios que atravessou o país. Enquanto a obra de Laura Marcos, intitulada Em Memória dos Desaparecidos, não aborda apenas questões políticas que ocorreram na ditadura, mas, principalmente, a importância da família e da união. Então é um acervo fantástico, maravilhoso, que nos ensina a cada dia e nos leva a pensar a arte e a pensar a vida como ela é. Essas histórias e esses legados, com lembranças dos simpósios que futuramente deram origem ao Parque das Esculturas, até hoje são comemorados. E o resto é história, né? Houve o segundo, depois o terceiro, até chegar no sétimo, e depois acontecer essa loucura geográfica, climática, que houve em 2007 ou 2008, não lembro bem o ano, que aquele morro do Boi desandou e desmoronou, uma chuva assim torrencial. Imagina nós, nesse momento, com estrangeiros, com pouca comunicação, apesar de ter internet, foi um drama, né? Olha, fico nervoso de pensar. Com o fim dos simpósios, várias obras ficaram sem destinação específica e a enchente de 2008 chegou a deixar algumas soterradas. Com o final dos simpósios, a expectativa, a espera era da realização maior, o Museu Parque das Esculturas. O artista blumenauense Pita Camargo participou desde os primeiros simpósios e está entre os escultores que possuem obras no local. Ainda hoje, tem uma réplica de sua arte em seu ateliê. Pita foi um dos artistas que buscou manter viva a história e o legado construído pelos simpósios. Em obras de grande valor, como ainda tem, só que elas não estavam adequadamente posicionadas, né? Elas estavam ali inseridas, aonde foi feito, né? Ali perto da FENARREX, foram instaladas provisoriamente as obras. E com isso, até que fosse definido o local adequado, houve a tragédia de 2008. E nessa tragédia houve um fluxo de água enorme e as obras estavam também no início da intenção de ali ser feito o parque, onde está o parque hoje, não estavam com sapatas de concreto, estavam só colocadas na terra, e com essa chuva muito forte, foi uma tragédia
né, nacional, assim, aqui para o sul, elas caíram. E como elas caíram, elas ficaram soterradas há algum tempo. Então, a gente chorava no sentido de ver valores tão grandes, assim, quebrados, sendo absorvidos por lama, matéria orgânica. Ele lembra do movimento para a criação do parque, que depois levaria o nome de Ilcitesc, em reconhecimento à família doadora do terreno, onde hoje se encontra o museu. E depois de muita luta, muita batalha para que fosse respeitado e valorizado, a gente participou, a gente foi convidado para fazer parte dessa conservação e desse restauro de 15 obras mais assim problemáticas e com alguma fratura grave. Como eu sou profissional em restauro escultórico, quem encaminhou isso tudo foi uma restauradora, que é a minha esposa Lília Martins. Ninguém pode fazer um restauro de uma obra sem o acompanhamento de um escultor, de um restaurador profissional. Foram 40 obras que foram feitos diagnósticos, todo o levantamento fotográfico, e dessas 40 obras, elas receberam intervenção de conservação preventiva, limpeza, mapeamento dos seus danos, e dessas 40 obras, 15 esculturas tinham problemas graves de danos e foram feitas intervenções de restauro. Foi muito significativo realizar de uma vez só essas 40 intervenções nessas obras. É um volume bastante grande de obras monumentais e que representam um acervo muito importante para Brusque e para o Brasil. As 40 obras iniciais que compuseram o acervo do parque foram selecionadas pela então arte educadora Roseli Moreira, hoje professora da FURB em Blumenau. Foi Roseli, ao lado da também professora Nádia Lamas, de Joinville, que fez parte da equipe de curadoria para a seleção das obras que iriam ao acervo. A Nádia Lamas, que é de Joinville, também professora de artes, nós formamos uma equipe, por assim dizer, e foi muito interessante o nosso trabalho nesse período, que gerou mais ou menos entre 2010 a 2012. Fomos trabalhar, então, para que o Parque das Esculturas realmente viesse a se concretizar. Antes de executar o parque, a gente precisou organizar todos os documentos, fotos, registros, fichários, enfim, todos os dados desses artistas, para daí poder fazer realmente uma seletiva, ver quais são as possibilidades de um parque, enfim. Mas antes a gente precisava organizar, né? E esse foi um trabalho imenso. Eram caixas e caixas de fotos, registros. Ver o parque na sua plenitude, ver o parque com a sua... partindo daquela organização que a gente inicia, até ver realmente concretizado, levou um tempo, isso é normal, mas a gente se sente muito orgulhoso, assim. Eu me sinto muito orgulhosa de ver a concretização desse parque. E foi assim que em 24 de abril de 2014 foi inaugurado em Brusque o Parque das Esculturas. Um local voltado à contemplação da rica história de artistas como Oscar Niemeyer, Francisco Brenant, Amílcar de Castro, da japonesa radicada em São Paulo, Tomio Otaki, Dio Pomodoro e tantos outros. Além das 40 obras que inicialmente foram colocadas no parque, outras 66 foram distribuídas pela cidade, inclusive entre logradouros e pontos turísticos. Esse acervo ficou conhecido como Rota 66. Essa rota proporcionou para a comunidade de Brusque a democratização da cultura, contribuindo com o paisagismo da cidade e agregando mais atrativos aos turistas que visitam o município.
Atualmente, o Parque das Esculturas possui 41 obras, com a inclusão de uma nova arte no espaço que até então fazia parte da chamada Rota 66. O museu é administrado pela Secretaria de Turismo e conta também com o apoio da Fundação Cultural. No local, são realizados diversos eventos ao longo do ano. Entre eles, visitas guiadas, sobretudo para as crianças, para que possam aprender desde cedo a importância desse espaço único e tão rico no município. Ao longo desses 10 anos, além de se firmar como um importante ponto cultural, a beleza do museu também fez com que o parque se tornasse um grande atrativo turístico para a cidade, recebendo pessoas de diversas partes do mundo anualmente. Ao completar 10 anos do parque, é preciso celebrar mais do que as esculturas impressionantes, mas também os valores de criatividade, preservação e educação que o parque representa. Ao olhar para o futuro, há uma certeza compartilhada de que o Parque das Esculturas continuará a inspirar e enriquecer as vidas das gerações futuras com seu significado duradouro para a comunidade e o mundo da arte.